E agora a gente vai falar sobre o contato com as falanges espirituais. De acordo com o nosso padrão vibratório, que está diretamente ligado ao nosso comportamento e ao nível de pensamentos que nós temos, conseguimos, através da projeção, ter acesso a algumas falanges de trabalhadores que atuam no plano astral. Essas falanges nada mais são do que agrupamentos de espíritos afins que operam dentro de uma mesma frequência energética e que possuem um determinado nome. Seus objetivos variam de acordo com o padrão moral da frequência de cada grupo. A gente tem um exemplo da falange de Maria. Tá? Então, como é que funciona isso, que também é dúvida de muita gente. E é engraçado, eu custei a entender, foi através da projeção astral que eu consegui visualizar e entender como funcionava isso. Eu já falei para vocês que a minha família é da Umbanda. Então, eu lembro que quando eu era menina, né, quando menor, na adolescência e tal, a Umbanda, ela tem muitas festas, né, para cada falange, para cada época do ano, você tem festas de preto velho, você tem festa dos caboclos, você tem festa das crianças. Acho que cada mês a gente tem uma festa diferente dentro da Umbanda. E aí o que eu observava dentro da minha experiência de Umbanda? Que eu questionava muito isso. A minha mãe recebia uma entidade, vamos dizer, preto velho. Perto do dia 13 de maio, a Umbanda festeja os preto velhos. Então, próximo a esse dia, num sábado, sei lá, quando tem gira, reúnem todos os médios e aí essas guias, essas entidades baixam, vêm dar consultas e tal. Aí a minha mãe trabalhava com a vovó Cambinda. Isso eu lembro que eu questionava muito, inclusive eu questionei para a própria vovó Cambinda. Porque eu não entendia que assim, tá, próximo ao dia 13. Geralmente todos os centros vão fazer a festa no sábado seguinte ou no sábado próximo. Aí você imagina que no Rio de Janeiro são, sei lá, quantos terreiros, quantas casas de Umbanda. E aí naquele sábado tinha, ao mesmo tempo, que geralmente as festas são à noite, quantas vovós Cambinda estavam baixando e tudo quanto era terreiro naquele momento. Eu sempre questionei isso. Eu dizia, estou dando exemplo da vovó Cambinda, mas com todos os outros guias, né? Porque era a minha experiência dentro da Umbanda. Eu dizia, mas como assim? Por que a vovó Cambinda baixa aqui, baixa ali ao mesmo tempo, na mesma hora? Como é que funciona isso? Bom, dentro do kardecismo, eles me deram uma explicação que também não me convenceu muito. Que o espírito, quando ele é evoluído, ele irradia ele é como se ele conseguisse se separar, se dividir, e o mesmo espírito ele tem a capacidade de se incorporar, né, em vários médiuns ao mesmo tempo. Até pode acontecer um caso assim de um espírito que tem um conhecimento energético muito amplo e que ele consiga ter o dom da onipresença. Ele está presente em todos os lugares. Mas também não me convencia muito, porque eu achava assim, eu digo, poxa, e justamente porque a minha experiência vinha da Umbanda. E na Umbanda, os espíritos que baixam lá são espíritos terrenos. São a maioria, tá? Hoje em dia a gente tem conhecimento que nós temos muitos espíritos de outros planetas, espíritos que vêm de outras galáxias a auxiliar na Umbanda. Mas eu estou falando da Umbanda lá atrás, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, que eu era menininha, né? E a gente tinha noção que os espíritos que vinham até conversar eram espíritos muito terrenos. Espíritos que tinham passado aqui na Terra, que desencarnaram, que tinham um grau de evolução um pouquinho maior do que a nossa, que estavam fazendo aquele trabalho. E a Umbanda realmente ela se desenvolveu há pouco tempo, né? De uns 100 anos para cá no nosso país. Ela é do começo do século passado, 1908, se não me engano. E isso eu também não bati essa explicação. Então foi preciso que eu saí em projeção, ter uma aula do lado de lá, onde me foi explicado como funcionavam as falanges. Aí eu entendi. O que acontece? Nós temos
e vou voltar lá para a Umbanda, que nós temos espíritos que passaram aqui pela Terra. Vamos voltar no exemplo dos próprios pretos velhos, tá? Os escravos que vieram para cá, para o Brasil, esses espíritos que encarnaram, que foram escravizados e que vieram para cá, eram espíritos que eles realmente tinham um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento de muito conhecimento energético, mas eles, de certa forma, eles decaíram um pouco. Algo aconteceu da onde eles vieram lá, que eles vieram por atração para o nosso planeta. E aí encarnaram em um grupamento onde eles têm o mesmo padrão, mais ou menos, energético, passaram por todas aquelas dificuldades aqui, e alguns conseguiram passar por essa situação, vamos dizer assim, com louvor, com resignação, exercitando cada vez mais a sabedoria que eles trouxeram de lá. Então, quando eles desencarnaram, esses espíritos eles quiseram continuar auxiliando, né? E dentro desse grupo que estava sendo formado aqui, desse trabalho lindo da Umbanda, alguns espíritos puderam ser recrutados para fazer esse trabalho, que a Umbanda precisava trazer o espiritismo com uma roupagem mais pé no chão, sabe? Mais gente como a gente, que falasse mais a nossa língua, que não fosse tão elitizado quanto o kardecismo foi, quando ele começou, que agora já ficou mais tranquilo. Mas no começo o kardecismo era só para as pessoas que tinham cultura, que tinham formação acadêmica, era muito elitizado. E a Umbanda veio para falar para todo mundo. Então, alguns espíritos foram recrutados dentro do mesmo padrão, e é lógico que todos aqueles trabalhadores que participam da Falange dos Preto Velhos foram escravos? Não. Alguns eram espíritos também que ou foram médicos ou foram que viveram aqui na Terra, mas que o padrão frequencial deles eram todos mais ou menos iguais. Então o que acontece? Eles se juntaram do lado de lá para trabalhar, tá? Então vamos trabalhar agora sob a denominação de Vovó Cambinda. Então existe um espírito que realmente é como se fosse assim o chefe, né? É um espírito que tem um padrão hierárquico um pouco maior, e eu já expliquei que do lado de lá a hierarquia não é essa hierarquia como a gente vê aqui, é um respeito natural, ninguém precisa falar que fulano é o chefe. Ele se impõe mesmo pelo próprio padrão vibracional dele, a luz que ele emite, isso tudo é uma hierarquia natural, vamos dizer assim. Então, todos esses espíritos se juntam para trabalhar sobre aquela denominação, Vovó Cambinda. Eles têm mais ou menos o mesmo padrão frequencial, eles têm mais ou menos o mesmo nível de conhecimento energético, tecnológico. Então, eles trabalham ali, naquele grupo, e aí quando tem uma festa de Umbanda, não quer dizer que a Vovó Cambinda que trabalhava com a minha mãe é a mesma que trabalhava com meu tio, é a mesma que trabalhava com uma pessoa que está lá do outro lado do Brasil, que está comemorando a festa, tá? Então, são vários grupos, e isso que a gente chama de falange. Então, são as falanges de trabalhadores. É lógico que dentro da Umbanda você vai ter as falanges, as linhas de trabalho, vai ter... eles têm a hierarquia própria, que aí sim a religião criou para a gente entender do lado de cá. Mas do lado de lá, basicamente é isso. Grupos, as falanges vão se juntando pelo nível energético, pelo conhecimento, pela afinidade, do mesmo jeito que a gente aqui, quer dizer, do mesmo jeito, não, porque aqui quando a gente forma um grupo de trabalho, tem que ter, assim, muito tato para lidar com todo mundo, porque a gente tem ego, às vezes vem trabalhadores de diferente padrão vibracional, você vê que às vezes nos grupos de trabalho mesmo dá uma confusão danada. Do lado de lá, não. Do lado de lá, os trabalhadores se juntam por uma afinidade verdadeira, sabe? Não é como aqui que muitas vezes a gente se junta pelo interesse, principalmente interesse financeiro. Não, nós precisamos formar um grupo de trabalho aqui para sei lá, para tocar um projeto que vai gerar tanto para todo mundo. Mas dentro daquele grupo tem gente de diversos níveis, por isso que de vez em quando
sai faísca. Do lado de lá, não. Não tem. O interesse maior é em ajudar. Então, eles vão por afinidade dentro daquele projeto ali, dentro daquilo que eles... Não, então, essa falange de trabalhadores aqui dos Preto Velhos, o que o Preto Velho trabalha? Com a parte mais de psicologia, de conselho. Então, todos os espíritos que se juntam ali são espíritos que gostam de ajudar as pessoas, aconselhando. Aí você tem outro grupo de trabalhadores que é Preto Velho também, porque eles trabalham com mandingas, com receitas de benzimento, de ervas, né? Mas por quê? Porque eles têm esse conhecimento, então eles se juntam. Aí o grupo da vovó Cambinda é mais um grupo que trabalha com aconselhamento psicológico, vamos dizer assim. Então aqueles trabalhadores trabalham ali, juntinho. Aí o outro, vovó Maria Conga, é mais milongueira. Então aqueles trabalhadores que vão para ali, eles têm um conhecimento maior de alquimia, de energia, de mistura de ervas. Deu para entender? Então é assim que as falanges são formadas. Estou trazendo para vocês o que eu vi do lado de lá. Ninguém me contou. Eu questionava muito, eu não conseguia entender, então me foi mostrado isso, e aí finalmente eu consegui. Então é por isso que um espírito com o mesmo nome baixa, incorpora em vários centros no mesmo dia, no mesmo horário. Ok?